Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de encerramento do pregão e também dessa semana. Começando aqui pelo Ibovespa. Ibovespa terminou o pregão com alta de 0,68%, gerando aqui uma tentativa de recuperação pelo gráfico 60 minutos, mas para trazer uma perspectiva um pouco mais importante, um pouco mais favorável para a alta, ao meu ver deveria superar essa região aqui pelo gráfico 60 minutos, que nesse momento ela está localizada em 54.473 pontos. A semana terminou em queda de 1,66%, movimento de baixa, ainda pode se estender um pouco mais no tempo e no preço, então por isso ainda não vejo um cenário tão favorável para a subida no Ibov e deveria, ao meu ver, superar essa região aqui para depois ter uma perspectiva um pouco mais positiva de subida para o índice Bovespa. O PTR4 no momento apresentou nesse pregão uma alta de 0,7%, fechando a semana com alta de 0,92%, mas ainda mais para uma tendência indefinida, porque gerou esse movimento de baixa, tentou subir, gerou rompimento aqui para baixo e um candle de recuperação. O lado positivo é que abriu com gap e reverteu totalmente essa abertura. Mas esse lado positivo não me geraria uma compra aqui nesse candle com stop aqui embaixo. Vejo um risco maior por não ter uma tendência de alta de curto prazo bem estabelecida nesse papel. E neste caso, aproveitando essa força que ela apresentou, principalmente nas últimas 3 horas de pregão, ficaria mais para segunda-feira avaliar uma possibilidade de day trade nela, uma pequena correção ali nas 2 primeiras horas de pregão, se ela fizer isso. E a partir disso poderia trazer uma oportunidade de day trade na ponta compradora na segunda. A Vale 5 no pregão de hoje apresentou alta de 1,43%, se recuperando em parte da queda de ontem. Perdeu aqui a mínima de 31,32, mas se recuperou ainda dentro também aqui mais para uma tendência aqui de baixa na Vale, uma correção pelo gráfico semanal que ainda pode se estender mais tanto no preço quanto no tempo. Então ainda não vejo também um cenário adequado para a ponta compradora na Vale 5. O mais interessante seria essa ação acima dos 32,17 a 32,25 dessa faixa aqui de preço para se avaliar alguma possibilidade para a compra em cima de Vale. Lembrando apenas, a semana terminou em queda de 0,75%. RADL3, ativo gerou aqui uma força no finalzinho do pregão. A última hora de pregão subiu 1,83%, proporcionando aqui uma alta de 1,42% no pregão de hoje. É um ativo que vinha de um movimento de baixa, depois de um movimento de alta. É uma tendência de alta aqui mais fraca. Se a gente observar um pouco aqui para o lado aqui esquerdo, nós temos um movimento de baixa muito grande e todo esse pivô de alta está dentro desse grande movimento de baixa, o que torna esse pivô de alta menos significativo, e a gente pode observar onde foi que perdeu força. Então é uma operação que poderia ser feita na ponta compradora, mas com uma certa limitação de não ter um objetivo acima desse topo. Ou seja, uma entrada por volta de 17,85 num fundo ascendente aqui desse papel, com stop aqui em 17,40, teria um risco em torno de 2,52%, e o objetivo inicial para essa operação ficaria na faixa dos R$18,30 aqui em torno dessa faixa de preço, o que seria ainda abaixo do topo anterior. Enfim, uma operação um pouco mais arriscada, mas é uma das alternativas aí na ponta compradora a partir para segunda-feira. MPLU3, para fazer alguma entrada ideal, para buscar compra nesse ativo ideal, que ela venha romper essa máxima aqui, que é a máxima dessa semana, formação inclusive pelo gráfico semanal de um martelo, um candle de reversão depois de um movimento de baixa. Então a superação dessa máxima é 26,14, porque confirmaria algo semelhante a um pivô de alta, uma nova tendência de alta, reverteria essa tendência de baixa para uma tendência de alta, e isso poderia trazer uma chance de entrada a partir desses 26,14, sendo mais agressivo em entrada ali por volta de 26,15, stop aqui para baixo, tentando pegar uma nova tendência de alta aqui na MPLU3. A MYPK3 já seria o foco mais na ponta vendedora, depois desse movimento mais forte de baixa, que praticamente definiu uma tendência de baixa nesse ativo. A gente pode observar um grande movimento de alta no gráfico semanal, uma tendência de alta de médio prazo, mas que passa por uma correção um pouco mais forte ali no preço pelo gráfico semanal e poderia se estender um pouco mais abaixo. Tem suporte aqui na faixa dos R$27. Então, uma alternativa aqui seria venda na perda dessa mínima,
em torno de 27,04, ao perder 27,05, o stop ficaria acima dessa máxima aqui do dia 2/10, acima de 27,60 e 27,61, uma operação com risco em torno de 2,1, 2,11%, sendo mais exato, e o objetivo da operação ficaria na faixa de R$ 26,43, essa operação de venda. Outra que pode trazer a operação de venda é Core 3, tem aqui uma leve tendência de baixa, é bastante indefinido o cenário dela no médio prazo, no prazo maior, no longo prazo também é bastante indefinido. Então, uma operação sem tanta perspectiva aqui para baixo, mas é uma das alternativas aqui. O ativo tem um forte candle de baixa, gerou uma perda de suporte, não fez nova mínima, é um ponto negativo, mas na tentativa de subida não conseguiu ir muito além depois de 4 pregões. Então a perda dessa mínima pode trazer uma entrada no próximo pregão e o stop ficaria aqui na máxima de em R$ 15,75, entrada em 15,39, uma operação mais ou menos com risco em torno de 2,3%, onde o objetivo teria que ultrapassar esses dois níveis de suporte aqui dessa ação, buscando ali uma região de 17,04 para um objetivo. Então tem suporte em 15,16 e mais abaixo em R$ 15,13. CSMG3, operação que a ação está em tendência de alta de curto prazo, mas gerou uma queda, não teve força para subir nesse momento. Tem um movimento de alta já longo no gráfico semanal, praticamente replicando o movimento ali de baixo. E ficaria é um ativo que está mais maduro para um movimento ali de correção no tempo ou mesmo no preço aqui no gráfico semanal, apesar de não estar batendo exatamente na zona de resistência ali do topo anterior na casa de 35,84 a 36,42. Então é uma operação com risco maior, uma operação aqui de possível venda pelo gráfico diário, que é na tentativa de gerar um pivô de baixo, de confirmar uma nova tendência de baixo, que ainda não existe essa tendência de baixo de curto prazo na ação. Então, a perda dos 34,10 seria um dos gatilhos aí para essa entrada, e o outro mais, vamos dizer assim, mais importante, a perda dos R$ 34,00 para confirmar aí um pequeno pivô de baixo no gráfico diário dessa ação. Então é uma alternativa de venda também para o próximo pregão. E por último aqui, falar de um rompimento. CEMIG 4 deu um rompimento importante no pregão de hoje, rompendo aqui dois topos anteriores na região ali dos 19,45 a 19,49, alta de 3,01%. Ativo que tem uma tendência de baixa de médio prazo, vai gerando ali um repique de alta pelo gráfico semanal. A operação aqui de rompimento se daria ali no rompimento dessa máxima, com stop na mínima, isso em torno de 3,1, 3,2% de risco. O objetivo ficaria na casa ali, o objetivo inicial na faixa de R$ 20,48 para essa entrada aí de rompimento de resistência. Outra alternativa seria aguardar no G60 um pequeno pullback para buscar uma compra um pouco mais abaixo nessa ação, com stop mais curto, entrada pelo G60 mesmo, para um possível até day trade na ação. Então é isso, amigos, um grande abraço a todos, um excelente final de semana e até a nossa próxima videoanálise de fechamento.